Oi, preciosidade do Senhor! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Para você que está chegando aqui agora, o meu nome é Jéssica Cerqueira e eu estou aqui hoje para semear boas sementes na sua vida, através da leitura diária da Palavra do Senhor e comunhão com Deus. Se você ainda não é inscrito no canal e tem me acompanhado, vai lá e se inscreva e ative também o sininho para que você receba notificações sempre quando eu posto uma leitura diária, tá bom? Curta esse vídeo e também compartilhe com outras pessoas, porque assim você me ajuda a semear boas sementes na vida de outras pessoas. Então, bora começar a nossa leitura de hoje? Pai querido, Pai amado, Senhor, eu te agradeço, Deus, porque Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Tu és um Pai de amor. Cobre-nos, Senhor, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Expanda, Senhor, a nossa consciência para entender um pouco mais do que a Tua palavra tem hoje para nos dizer. Abençoe, Senhor, essa outra pessoa em qualquer lugar que ela estiver me ouvindo, Deus. Seja, Senhor, em casa, fazendo seu devocional, seja indo trabalhar, cuidando do filho, levando ele para a escola, não importa, Senhor. Vai de encontro com ela agora. Espírito Santo, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Em nossa leitura de hoje, nós vamos ler o nosso 75º dia. Números capítulo 24 ao capítulo 25, versículo 18. Capítulo 24. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor, que abençoasse a Israel, não foi esta vez como dantes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os olhos e vendo a Israel que habitava, segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E alçou a sua parábola e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aqui que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, e que boas as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios. Como árvore de sândalo, o Senhor as plantou, e como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exalçará mais do que Agagui, e o seu reino será levantado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Consumirá as nações seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos que te abençoarem, e malditos que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: Para amaldiçoar os meus inimigos, te tenho chamado. Porém agora já 3 vezes o abençoastes inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Então Balaão disse a Balaque: Não falei eu também aos teus mensageiros que me enviastes, dizendo: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não posso traspassar o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei eu. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que este povo fará a teu povo nos últimos dias. Então alçou a sua parábola e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo. O que viu a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase e de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e Seir também será uma possessão hereditária para os seus inimigos, pois Israel fará proezas. E dominará um de Jacó, e matará os que restam das cidades. E, vendo os amalequitas, alçou a sua parábola e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será para a perdição. E vendo os queneus, alçou a sua parábola e disse: Firme está a tua habitação, puseste o teu ninho na penha. Todavia o queneu será consumido, até que Assur te leve por prisioneiro. E alçando ainda a sua parábola, disse:
Aí quem viverá quando Deus fizer isto? E as naus das costas de Quitim afligirão a Assur, e também afligirão a Éber, e também ele será para a perdição. Então Balaão levantou-se e foi-se, e voltou ao seu lugar. E também Balaque se foi pelo seu caminho. Os israelitas pecam com as filhas dos moabitas. Capítulo 25. Israel teve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, ou seja, neto de Arão, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: Eis que lhe dou o meu concerto de paz, e ele e a sua semente depois dele terão concerto do sacerdócio perpétuo. Ou seja, a geração de Finéias se tornará sacerdote. Porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita morto, que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salo, maioral da casa paterna dos simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros com os seus enganos, com que vos enganaram no negócio de Peor e no negócio de Cosbe, filha do maioral dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no negócio de Peor. Estudo de hoje, Números capítulo 25, versículo 10 e 11. Deus aprovou a reação de Finéias em relação ao pecado que ele testemunhou. Muitas vezes, somos informados de que sentir raiva é errado, mas em alguns momentos, a raiva é adequada e justificada. Esse episódio foi um desses casos. Finéias estava com raiva por causa do zelo que tinha para com o Senhor. Se quisermos tornar-nos cada vez mais semelhantes a Deus, devemos sentir raiva do pecado. Como podemos saber quando a nossa raiva é apropriada e quando deve ser contida? 4 perguntas podem ajudá-lo a resolver essa questão. Primeiro, por que eu estou com raiva? Segundo, que direitos estão sendo violados? Os meus ou os de outra pessoa? Terceiro, a verdade está sendo violada? E quarto, a reputação de Deus está sendo difamada? Se apenas os seus direitos estão em jogo, pode ser melhor conter a sua ação. Mas, se a verdade está em questão, a raiva pode ser justificada. Se o caráter do próprio Deus está sendo tratado com desdém, a situação merece a sua raiva. No entanto, mesmo em ira, a violência é normalmente o caminho errado para expressá-la. Paulo ecoa um bom conselho dado por Davi no Salmo capítulo 4, versículo 4. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, em Efésios 4, versículo 26. Autocontrole é uma disciplina espiritual que mostra o caráter de Deus. Refletir o caráter do Senhor pode ser a melhor maneira de defendê-lo. Lucas capítulo 2, versículo 1 ao 35.
O nascimento de Jesus. Capítulo 2. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os pastores e os anjos. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenha medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. E quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, e como lhes fora dito. Jesus é apresentado no templo. Completando-se 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém, para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que se requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estudo de hoje, Lucas capítulo 2, versículo 4 e 5. Às vezes perguntamos-nos: estou sendo obediente, então por que as coisas não melhoram? Enfrentamos desconfortos ou inconveniência e imediatamente pensamos ou que não entendemos a verdade de Deus, ou que Deus tenha cometido um erro. No entanto, imagine esse casal viajando a Belém. Deus não aliviou a dura estrada de José, mas fortaleceu-o. Deus não deu uma estalagem para José e Maria, mas deu-lhes um abrigo no ambiente humilde de um estábulo. Quando seguimos a vontade de Deus, o conforto e a conveniência não são garantias, mas tudo tem o significado em seu plano.
mesmo o desconforto e a inconveniência. O Senhor irá guiá-lo e suprir as suas necessidades. Como José, viva cada dia pela fé, crendo que Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Orando os Salmos. Louve o Senhor por seu amor infalível e o seu poder sem igual. Agradeça-o por retardar seu juízo até o dia certo. Salmo capítulo 59, versículo 1 ao 17. Davi suplica a Deus que o livre e protesta a sua inocência. Capítulo 59. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos e defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários, pois eis que armam ciladas a minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim, sem transgressão minha ou pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam, sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todas as nações. Não tenha misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Voltam à tarde e dão ganidos como cães, rodeando a cidade. E eis que eles dão gritos com a boca. Espadas estão nos seus lábios, pois dizem eles: quem ouve? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios. Por causa da sua força, eu te aguardarei, pois Deus é a minha autodefesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro, e Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mate, para que o meu povo se não esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que proferem. Consome-os na tua indignação. Consome-os de modo que não existam mais, para que saibam que Deus reina em Jacó até os confins da terra. E tornem a vir à tarde e deem ganidos como cães, rodeando a cidade. Vagueiem buscando o que comer. Passem a noite sem se fartarem. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu fostes o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa, é o Deus da minha misericórdia. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Sem diretrizes, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Espero você aqui amanhã. Não se esqueça de semear boas sementes através desse vídeo, curtindo e compartilhando. Até amanhã. Tchau!